Irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para deixar aqui o pão diário, né? Deixar o nosso devocional. E hoje nós estamos mais uma vez nos direcionando, indo à casa do Senhor. Mais uma vez, porque fizemos isso diaturnamente. Como disse o salmista no Salmo 84, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E tangivelmente, em consonância com essa situação, eu perdi as contas, né, de quantos dias a fio nós estamos indo à casa de Deus. Eu quero ler com vocês 7 virtudes de um homem que o Senhor Deus disse que é achado segundo o seu coração. Um homem que não estava fácil de ser encontrado, não se achava em qualquer lugar. Um homem que Deus disse: procurei e achei. Achei a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus escolhe Saul por causa da sua grandeza. Foi Deus que escolheu Saul. Por causa da sua altura, Deus escolhe Saul porque ele é segundo o coração do povo. E para agradar o povo, o homem precisa ser grande, ter altura, né? Alta estatura, altamente gabaritado, qualificado, atendendo os pré-requisitos. Deus escolhe Saul quando ele está lidando com jumentas, animais teimosos, como a simbologia profética daquilo que seria o seu reinado e o seu ministério. Deus escolhe Davi apesar da sua pequenez e quando ele está lidando com ovelhas, animais dóceis, como seria o seu ministério. Uma prévia daquilo que seria a sua conduta e que lhe credencia escrever os Salmos, conhecido como a pérola dos Salmos, que é o Salmo 23. Deus escolhe Saul porque Saul tem habilidade com a espada. Deus escolhe Davi porque Davi tem habilidade com a harpa, com o louvor, com a música, com a composição, com a adoração a Deus. Então, essas diferenças entre o homem que agrada o coração dos homens e o homem que agrada o coração, a vontade de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, que é justamente o capítulo da escolha, né, da unção de Davi. O versículo de número 18, há uma aparição de Davi. Davi ainda não havia derrubado o gigante. Davi ainda não estava em evidência, mas ele já tinha algumas virtudes que cooperou para que Davi fosse quem fora. E aqui eu quero apresentar algumas virtudes deste homem, e eu vou ficar com a primeira delas, que é justamente aquela que está em sintonia com aquilo que eu estou falando. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, vírgula, o belemita. Olha que interessante, conheço um filho de Jessé. Não começa apresentando Davi. Para falar de Davi, começa falando do seu pai. Isso é uma outra história. Quando Davi derruba o gigante Golias, 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz, olha que coisa linda, que Saul pergunta a Abner de quem esse moço é filho. Saul não pergunta como é o nome dele, mas de quem ele é filho. A ideia é, se um filho derruba gigante, o que é que o pai não pode fazer? Não é verdade? Então observe, conheço um filho de Jessé, o belemita. Vamos aqui abrasileirar? O igrejeiro. Primeira qualidade de um homem segundo o coração de Deus. Ele não faz o que diz Hebreus 10 e 25, quando diz congregar em casa, e eu não conheço ninguém que congrega em casa. Quem sai da igreja para ir para casa, da casa vai para o mundo, ok? Como diz 1 João 2 e 19, saiu de nós porque não era um dos nossos. Diferentemente disso, ele é belemita. Belemita, oriundo de Belém. Belém, casa do pão. Que lugar é a casa do pão? A casa de Deus. Então Davi é um cara igrejeiro. Oh, glória a Deus. Irmão, nós somos cheios de invirtudes, inverdades, desqualificações. Qualificações inglórias, muitas vezes. Falta de beldades, falta de virtudes. Mas tem uma coisa, irmão, tem uma coisa que não pode faltar na gente. A gente já nega a fidelidade muitas vezes, a gente nega a sinceridade, não devia, mas nega. Agora existe uma coisa que a gente não pode negar, culto a Deus. Se o cabra nega o culto a Deus, não há mais nada o que ser feito. O cabra é ruim, o cabra é mau caráter,
camarada é meio destemperamental, mas ele não nega culto para Deus. Ele vai na igreja. Aí lá na igreja, Deus usa o profeta, Deus usa uma palavra, Deus segreda e revela ao seu coração, resolveu o seu problema. Tá bom? Então, primeiro, ele era belemita. Segundo, ele sabe tocar. Então, na antiguidade, essa questão de saber tocar é muito interessante. Isso é que ele acredita no poder que há nas coisas espirituais. Ele não quer ser habilitado, ser conhecido como um cara apenas bom na espada, mas bom na música, bom no louvor. Acreditava-se piamente que o louvor era terapêutico. E sabe-se que até hoje também pensa-se desse modo. E ele é forte. Gente, nós estamos vivendo uma geração de mimimi, uma geração de fracos, mas esse cara é forte. Ele não fraqueja por qualquer coisa. Ele não desanima por qualquer coisa. Ele é forte. Que mais? Ele é valente. Porque tem muita gente que é forte, mas é medroso. Ele é valente, ok? Que mais? Ele é homem de guerra. Ele é apto, habilitado para isso. Sisudo em palavras. Sua palavra é sim, sim, não, não. Que passa disso, você sabe de onde vem. Sisudo em palavras, é sério no que diz. Ok? Mateus 12,36 diz que nós daremos conta de toda a palavra ociosa que sai das nossas bocas. Vai um conselho para quem fala demais. Provérbios 17,28. Até o tolo, quando se cala, passa por inteligente. Provérbios 19,12, quem pondera os seus lábios, sábio é. Precisamos ler Tiago 3, tá bom? Então ele é sisudo em palavras, de boa aparência ou de gentil aparência. Isso não é só porque ele é o galã de novela, ele é um cara hollywoodiano, bonitão, bom de pita, não é isso. Ele é um cara bom de aparência, modesto, bom na aparência. Agora o melhor de todos, e eu quero terminar a minha fala. Essa é a maior virtude. Ele poderia ter todas essas virtudes que eu disse. Se não tivesse a sétima e última e melhor delas, nada valia. E o Senhor é com ele. Acabou. Vou até fechar a Bíblia. Dizer mais o quê? Não adianta o cara saber tocar bem se o Senhor não for com ele. Não adianta o cara ser forte, robusto, se o Senhor não for com ele. Não adianta o cara ter um temperamento forte, se o Senhor não estiver com ele, já ele fraqueja. Não adianta ele ser valente, porque o medo também lhe alcança, se o Senhor não for com ele. Sua gentil aparência não resolve muito, se o Senhor não for com ele. E o que leva ele à igreja a ser um belemita é justamente isso, para que o Senhor esteja com ele. Então, irmão, não negue culto, não negue adoração. Igreja, casa de Deus, esse é o teu lugar. Para isso Deus nos chamou. Essa é a palavra do nosso dia. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Deixe lá o seu like. Eu falei a última vez aqui link, né, gente? Sou um cara ruricular, gente, eu sou da roça, tá bom? Então não é link, é like, tá bom? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue, ok? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todos os dias estaremos passando por aqui, deixando uma palavra de Deus para você. Até mais. Deus abençoe em nome de Jesus.